Olá, muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Ana Encanta. Espero que você esteja bem. Nesse vídeo, como eu sempre trago toda semana, um vídeo sobre relacionamentos direcionado para esse tema. Nele, a gente vai investigar o que a pessoa que você pensar, que você traz no seu coração, nos seus pensamentos, o que essa pessoa sentiu e pensou da última vez que te viu. Pode ser um encontro presencial, pessoal, ou que te viu online também, hoje em dia, né? É sempre possível. Você pode, inclusive, escolher uma pessoa para cada opção, fica à vontade, ou ouvir as duas opções para complementar a mensagem. Sempre pode ter algo que se complementa nas opções aqui do canal. Você escolhe entre a primeira, o quartzo azul, e a segunda opção é o quartzo verde. Se precisar pausar o vídeo, faça isso para escolher com calma, se conecta, pede direcionamento e eu vou começar com a primeira opção, o quartzo azul. Você que escolheu o quartzo azul. Vamos ver aqui, eu vou usar um tarô e um oráculo para a gente descobrir. Primeiro, os pensamentos dessa pessoa que você mentalizou na última vez que vocês se viram. O grupo 1, quartzo azul, o que a pessoa pensou da última vez que te viu. A missiva é uma carta que fala de comunicação. Vamos ver o que é mais. Aqui, vou tirar mais uma carta. Ou duas. Eu pensei ou duas e saíram duas, então eu vou aceitar elas duas. Tem duas possibilidades aqui. A missiva é uma carta que fala de uma carta sendo enviada, uma comunicação. Então, ou essa pessoa desejou muito te falar algo nesse encontro, ou aqui é alguém... Aqui é uma carta que representa um encontro, um contato, né? Uma pessoa que te viu online. É uma confirmação aqui para caso você tenha pensado em alguém que você não encontrou pessoalmente, mas possivelmente pode indicar aqui, por exemplo, alguém que fica te observando, olhando suas redes sociais, né? Vendo o que você está fazendo, essas coisas. Então, pode ser aqui uma confirmação disso, desse tipo de comunicação, desse tipo de contato. E não necessariamente que a pessoa falou algo, mas que ela vem te observando. Então, é importante aí, se você pensou em alguém, é importante encaixar, né? Se você pensou em alguém que não entrou em contato, não falou com você de forma alguma, aqui é sinal de que essa pessoa, apesar de não falar, está observando você. Por quê? Temos amor à espreita, a segunda carta que saiu. Tá observando, aqui é muita observação. Se for o caso, né? Se você pensou em alguém e de fato vocês se encontraram pessoalmente, nos pensamentos dessa pessoa, a gente tá aqui olhando pensamentos, né? É alguém que teve uma intenção, teve uma vontade de falar, de se aproximar, de abordar você de alguma forma. Talvez não tenha feito. Porque a terceira... Tô só embaralhando um pouco aqui essas cartas, que eu não tinha feito isso antes. A última carta que eu tenho aqui nos pensamentos, a arte. E essa carta, a primeira palavra, o primeiro termo que me vem à mente quando eu olhei pra ela, bati o olho nela, foi a ideia de musa. É como se você fosse a musa inspiradora dessa pessoa. Então é alguém que observa muito. Tem algum tipo de interesse, um grande impulso, um grande desejo, né, por você de alguma forma. Mas isso não é expressado. São 3 cartas. A arte também. As 3. A missiva é uma figura que está aqui lendo uma carta. Ela está passiva, né? Aqui a energia dessa carta é de passividade. O amor à espreita também é alguém que espera, que observa. É uma ação, né, de observação, mas não é uma ação de fato concreta. E a arte
também me remete a uma ideia de contemplação. Existem desejos, possivelmente sentimentos aqui, sendo contemplados, alguém que pensa, reflete sobre, tem vontade, mas não expressa, não faz isso. Então, se você encontrou essa pessoa, né, pessoalmente, possivelmente ela não falou nada, sentiu, mas não falou, né, desejou, mas não comunicou, não expressou. Pode ser aquela coisa de eu acho, você ficou com essa sensação, né, de eu acho que rolou alguma coisa, tem um interesse, tem um clima, mas nada explícito. E se você pensou em alguém e vocês não se encontraram pessoalmente, as 3 cartas me apontam a mesma coisa e muito nesse sentido de alguém que te observa demais. E te tem até, aqui com a arte, né, como eu falei da musa, é alguém que te tem de um certo modo, né, como alguém num pedestal, alguém que te admira demais, que fica olhando e imaginando como seria estar com você. Me vem isso. Vamos ver aqui os sentimentos dessa pessoa por você do grupo 1. Nossa, já saíram 2. O diabo, a primeira carta aqui. Diabo, mas só complementa isso tudo que eu falei, né? A gente tá olhando para os sentimentos, mas tem muito desejo envolvido. Ela é uma carta que traz isso. E aqui, a outra é o 3 de paus. E esse diabo também pode estar falando, o diabo, muitas vezes, ele fala sobre tabus. Então, pode ser aqui uma situação de um amor proibido, por exemplo. Alguém que... ou desejos proibidos, né? Alguém que, por exemplo, pode ter um relacionamento já, ou você tem um relacionamento, né? Ou os dois, as duas partes, e fica muito nesse lugar de desejo, de vontade, mas não pode ser feito nada, por isso essa passividade toda no início. Seria algo que poderia justificar, né? E aqui também, esse 3 de paus é uma carta que me traz uma ideia de alguém que, olhando para o sentimento, né? Em algum momento, esses sentimentos chegam num transbordamento. Então, essa pessoa vai fazer algo, ela vai tomar uma atitude. É como se tivesse num processo... Sabe quando a temperatura... Você coloca água para ferver e a temperatura está subindo até chegar no estado de ebulição? É algo que está crescendo, meio que não tem como segurar de alguma forma. Então, esses sentimentos crescendo, cada vez que essa pessoa te vê, cada vez que vocês se encontram, às vezes, né? Se vocês costumam se encontrar, é algo que vai crescendo. Então, a gente vai ver aqui depois também atitudes, né? Talvez, o que vem a seguir. Fiquei curiosa, não ia fazer essa parte, mas vou fazer. Alguém que tem pelo menos a intenção, tem uma ideia por ter sentimentos. Tem aqui, vou tirar mais uma. Alguém que de alguma forma tem essa intenção. Saíram 2, eu vou ficar só com a primeira, que é o Rei de Copas. Mais uma carta de passividade de alguma forma. Ele tá aqui, né? E o Pajem de Paus foi a carta que saiu por trás dele. É uma figura que está aqui no estado meditativo. Ele está sentado, de olhos fechados, inclusive. Então, traz uma confirmação dessa passividade, de sentimentos que existem do lado de dentro, mas não são expressos. Eu não, né, quando ele está com esses olhos fechados, eu não estou expressando, né, isso. Não estou colocando isso para fora, eu estou mantendo dentro, está guardado. Eles existem. Eles são intensos, eles são fortes, com essa dupla aqui, né? Diabo e Rei de Copas, o Rei do Amor. Existem sentimentos, sim, existe desejo, sim, mas isso está guardado. Vou continuar usando esse tarô aqui. E é isso, os pensamentos e sentimentos dessa pessoa da última vez que te viu
são de extremo desejo, né? Sentimentos aqui de alguma forma, ganhando cada vez mais espaço, talvez assim, aquela coisa de cada vez que te olha se dá conta do que sente, que seja desejo, né? Se vocês nunca tiveram um aprofundamento num relacionamento, pode ser, muitas vezes, como eu disse, projeção até. Aqui com a musa, é uma pessoa que te idealiza. Então, nem sempre você vai atender às expectativas dessa pessoa, mas ela tem essa ideia de que você é alguém maravilhoso, maravilhosa, especial. E isso só aumenta cada vez mais toda vez que essa pessoa te vê. É isso que me vem aqui. Então, vamos ver agora as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você, né? Principalmente se for alguém que de alguma forma tem um compromisso com outra pessoa. Aqui essa missiva, né? Toda hora eu bato o olho nela e me vem muito forte isso de eu quero me comunicar, eu quero falar. Vamos ver quais as próximas atitudes dessa pessoa. Saíram acho que 3 já. O louco. A carta do louco é um novo início. É alguém aqui, como normalmente vem na carta do louco, né? Aqui também tem como se fosse um precipício. Ela tá aqui a um passo de se jogar. Essa é a ideia. Então, na sequência temos, eu vou deixar essa aqui por último. Falar primeiro da justiça. Eu acredito que como atitude dessa pessoa é alguém que está buscando se reequilibrar, está buscando um equilíbrio na situação. Se reequilibrar num sentido de eu preciso, antes de chegar e falar, é alguém que talvez não queira chegar e te atropelar com tantos sentimentos e palavras, é alguém que está buscando entender para colocar as coisas no lugar, né? Assentar isso dentro de si, entender, para então com um pouco mais de calma e expressar, chegar e falar. Me soa muito, até por conta desse rei de copas aqui, e pela próxima carta que eu vou mostrar também, mas um tanto por conta desse rei, é alguém que não é assim, não é alguém que quer chegar de qualquer jeito, ele ou ela é uma pessoa que quer chegar e te oferecer algo de fato concreto, sabe? Depois de compreendido é que eu posso falar, senão pode ficar meio de qualquer jeito, e não é essa a intenção dessa pessoa. É alguém que quer, até aqui com essa ideia da justiça, eu diria, principalmente, né, no caso de pessoas comprometidas, é alguém que quer vir limpo ou limpa, né? Uma pessoa que quer vir limpa pro seu lado, para perto de você. Então, precisa resolver algumas coisas internamente antes de estar pronta para chegar até você. Mas esse louco aqui me aponta para uma grande possibilidade disso acontecer em breve. É uma carta que fala de algo que tá para iniciar. A última carta que eu tenho é o 9 de ouros, trazendo aqui a colheita. É a carta da colheita, de desejos realizados. Aqui o louco e esse 9, apesar na numerologia o 9 ser uma carta de finalização, pode ser aqui, né, alguém que está concluindo algo na própria vida para estar pronta. A pessoa, né, ele ou ela, para estar pronta ou pronto. E isso tá a um passo de acontecer. Esse 9 é o final para voltar pro número 1 ou pro 0, né? Então tá quase lá. Confirma para mim o desejo de fazer isso, o desejo de fazer uma oferta sólida, de fato estar pronto e limpo ou limpa. É alguém que tem esse desejo de construção, não é fogo de palha. Tem essa vontade de fato, porque vê valor em você. Porque não é só mero desejo, não é só carne. É alguém que reconhece o valor naquilo que está vendo. Então, é como se fosse aquela coisa da musa, né? Eu quero isso pra mim, não tem como não querer. Então, não quero
uma vez e pronto, acabou. Eu quero sempre, pra sempre que seja, sabe? Essa carta do 9 me traz isso. E como eu falei, né? É a carta da colheita. Então, o momento da colheita é o momento em que um ciclo aconteceu, né? A semente foi plantada, regada, até dar a árvore para dar o fruto. Então, e o fruto precisa amadurecer, né? Crescer, ficar maduro. O momento certo. Nem antes, nem depois. Nem verde, nem podre. É o momento certo. Então, essa ideia de momento certo aqui me traz muito essa coisa de complementando o louco. Tá para acontecer, tá a um passo de acontecer, porque é o momento. Então eu acredito muito que seja um movimento que em breve essa pessoa vai dar. Pode ser aqui pelas cartas iniciais. E aí, assim, isso vale tanto para quem tá numa situação de alguém que tem um relacionamento, quanto pessoas simplesmente que nunca falaram nada, nunca se manifestaram. Pode ser que ainda assim, mesmo que essa pessoa termine um relacionamento, né, esteja disponível, ainda assim essas 3 cartas iniciais, elas também podem apontar para alguém que não vai vir, como eu disse, te atropelando, não vai chegar chegando. Pode vir de mansinho, sondando, ou, né, como é o caso de possivelmente alguns aqui, como eu disse, não são pessoas que estão comprometidas, é alguém que já vem fazendo isso, por isso está um passo de acontecer a aproximação de fato, a oferta. É alguém que está observando, avaliando, analisando a situação, criando ali um plano de ação para não dar um passo em falso e para ter sucesso, né? Não é alguém que quer chegar e tomar um fora, é alguém que talvez não tenha certeza também do que você deseja, do que você sente. Então tá ali avaliando, percebendo como que eu faço para não tomar um não. Então eu vou com muita calma me aproximando, né? Muito devagar. Essas cartas aqui me trazem isso. Então, de uma forma ou de outra, em qualquer situação aqui, não é alguém que me parece que vai do nada, do absoluto nada, chegar do seu lado e falar: oi, tenho interesse. É alguém que vai de mansinho, chegando, demonstrando um pouquinho aqui, demonstrando mais um pouquinho ali, fala alguma coisa, joga uma informação, faz uma piada, sabe? Para ir percebendo. Então, também aqui exige de você, se você tiver interesse, né? Exige de você a abertura, demonstrar também que está disponível, que está disposta ou disposto, que tem interesse. Então, se a pessoa demonstrar algo, mesmo que seja pequeno, mostre que você percebeu, mostre que você não só percebeu, mas que retribui também os sentimentos, as intenções, né, o interesse. Então, você precisa fazer isso, fazer por onde também. É aquela fase aqui de flerte, né? Mas que tem um grande potencial positivo aqui com esse rei. Inclusive, eles estão um embaixo do outro, né? O rei de copas e, como eu disse, o rei do amor. E o 9 de ouros, dos desejos realizados. É isso. São os sentimentos, pensamentos e próximas atitudes dessa pessoa que você trouxe aqui. Você dá opção número 1. É isso que tem pra você. Se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato na descrição do vídeo. Te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito isso. Tem um segundo canal, onde eu levo leituras semanais pros signos. É um canal exclusivo para isso, pelo menos por enquanto. Tem o link na descrição também. Te convido a se inscrever lá para receber leituras direcionadas pro seu signo semanalmente. É isso. Espero te ver no próximo vídeo. Até lá. Olá, bem-vinda, bem-vindo você do grupo número 2, o quartzo verde. Vamos ver aqui, começar com esse oráculo para a gente descobrir os pensamentos da pessoa que você mentalizou na última vez que vocês se viram, pessoalmente ou virtualmente. Então vamos lá, você do grupo número 2, o quartzo verde, quais foram os pensamentos da pessoa que você traz no seu coração em relação a você, né? Na última vez que vocês se encontraram.
Em suas mãos, a vaidade e a intuição. Essa é a ordem. Em suas mãos, aqui, por conta, eu tenho também aqui duas possibilidades. Mais ou menos a mesma do grupo número 1, talvez? Não exatamente, mas pode ser. Em suas mãos com a vaidade, aqui possivelmente você mentalizou alguém com quem você... Aqui eu vou trazer uma possibilidade que é um exemplo. Não necessariamente vai ser para todo mundo, mas você consegue encaixar em várias situações, né? Pegar o exemplo e encaixar. Você teve um relacionamento com alguém, com essa pessoa, e terminaram, houve um término, houve um afastamento, e aqui no encontro, quando essa pessoa te viu, seja pessoalmente ou não, é como se ela se mantivesse de alguma forma na dela, meio assim, eu vou ficar aqui na minha, eu não vou chegar e falar nada, não vou abordar, não vou incomodar, mas porque essa vaidade me traz um pouco disso, uma certa... A vaidade pode remeter a uma ideia de superioridade. Eu me coloco, né? A minha vaidade me coloca no pedestal, me coloca em cima das outras pessoas. Então, mas não é nesse sentido, é no sentido de isso traz um certo distanciamento. Existe um desnível. Então, voltando, né, para a situação, um afastamento aconteceu, um término aconteceu, e é como se eu vou ficar quieta aqui, vou ficar observando. Então, se você que está assistindo, né, nessa situação, se você vem falar comigo, eu vou ser todo disponível para você, mas se você não fizer nada, eu também não vou te incomodar. Me parece uma situação tipo isso. Quando eu falei, né, de encaixar em diferentes situações, não necessariamente você teve um relacionamento longo com essa pessoa. Pode ser alguém com quem você nunca se envolveu, mas alguma coisa aconteceu nessa dinâmica que causa nessa pessoa esse medo de alguma forma. Aqui, a última carta que eu tenho, né, a intuição, é como se... A gente está vendo os pensamentos, né, da pessoa. Então, é como se fosse alguém que observasse. A única coisa que eu posso fazer nessa situação aqui com essa pessoa, você, a outra pessoa pensando em relação a você, a única coisa que eu posso fazer é observar e reagir. Se tiver abertura, eu vou. Se não tiver, eu não faço nada. Então, é alguém que está, de alguma forma, avaliando. A outra possibilidade aqui me veio uma outra coisa agora aqui. É alguém que... Vou falar isso antes, né? Com essa carta da vaidade. Pode ser que você... Aqui um grupo pequeno de pessoas. Você pensou em alguém que, na verdade, essa pessoa terminou com você. É o oposto, né? É a escolha dela se afastar. E aí, de alguma forma, é alguém que tá assim... Pode ter um arrependimento aqui. Pode ter um grande arrependimento daquela coisa de... Em suas mãos, a vaidade e a intuição, né? As 3 cartas. Tomei uma atitude e me arrependi. Por seja lá o motivo que for, me arrependi, tomei a atitude, e aí eu me arrependi, e aí agora eu não sei o que faço. Então eu preciso observar como proceder daqui pra frente. Então aí entra a intuição, né? A observação, a intuição mesmo, né? De fato, de perceber os detalhes do seu comportamento, da sua abertura ou não. Me veio isso de possibilidade também. Mas aqui é como eu disse, né? Pode ser que você nunca teve nada com essa pessoa, mas me vem muito forte só situações de que houve de fato um relacionamento
e um afastamento. É o que mais tá... É como se fosse o maior grupo de pessoas aqui. É sempre possível não ser, mas eu acho que isso seria mais da opção número 1. Aqui tá mais forte uma história em que houve de fato um envolvimento. É um grupo de pessoas que tem história com essa pessoa que pensou, que trouxe aqui. Lembro da outra opção? Da outra possibilidade? Não lembro. Talvez eu tenha falado no meio do caminho, mas não lembro. Se vier, depois eu falo. Vamos ver agora os sentimentos. Gente, tem Mercúrio em Peixes. Eu me perco mesmo. Acontece. Não só Mercúrio, tem tudo em Peixes. Então eu vou me perder no meio do raciocínio, sim. Normal. Pra mim é normal. 5 de espadas. Então, aqui a gente vai ver depois, como eu fiz no primeiro grupo, as atitudes, o próximo movimento dessa pessoa em relação a você. Mas aqui de sentimento é muito curioso, que eu tenho sim uma carta de sentimentos, o 9 de copas, e essa carta expressa um desejo profundo dessa pessoa de reparar algo. É como se ela visse em você esse tesouro. Aqui é uma figura que tem um tesouro, né? Ela tem aqui um baú. E ela tá muito feliz de ter encontrado esse tesouro. Então é como se você fosse esse tesouro. Pode ser que com um afastamento essa pessoa se deu conta do que perdeu. Agora dá valor porque perdeu, né? Porque viu, ficou sem, então fez falta. Então existe um desejo profundo de trazer esse tesouro de volta para a vida dessa pessoa. O sentimento tá aqui, ele existe. Porém, eu tenho 2 cartas de espadas na parte sentimental. E elas só reforçam o que eu acabei de falar. Existiu uma história, curta ou longa, mas existiu uma história entre vocês, a maioria das pessoas aqui. E algo aconteceu que separou. Houve um término, houve um afastamento. E isso tem um peso muito grande, essa figura aqui desses 5 de espadas. Lembrando que a gente está falando de sentimentos, mas é uma carta que me traz a ideia de alguém que chega a estar com dor de cabeça. De tanto que pensa e repensa e pensa de novo e vê como é que faz, como que resolve, eu não sei resolver isso. E, sabe? Ou então, muita confusão, muitos pensamentos e aquele looping, alguém que fica repassando as coisas que aconteceram e tentando encontrar uma saída, uma solução, uma forma de resolver. Tem uma angústia nessa carta. Então, assim, a angústia é um sentimento, né? Mas vem desse processo mental, desse looping mental. São 2 cartas que têm esse peso. É uma história de... Aqui é uma história que ou não acabou bem, ou o resultado, né, dessa dinâmica é pesado para essa pessoa. Foi uma decisão, muitas vezes, precipitada. Aqui é a carta seguinte que eu tenho, né? O 2 de espadas. É uma carta que fala... Aqui, nesse caso, pode ser isso. Alguém que tomou uma decisão precipitadamente ou agiu de um jeito muito exagerado, de alguma forma, com você. Então, assim... Ou reagiu, né? Melhor dizendo. Eu tive uma reação e causei todo um transtorno. E isso causou um rompimento, sabe? Algo se quebrou nesse processo. E isso é como se tivesse sido essa decisão dessa pessoa, a ação, a atitude. Porque o 2 de... Ou a falta de atitude também, né? Alguém que escolheu se retirar, escolheu não fazer nada. E aí, por isso, perdeu. E depois que perde, vê o que tinha. Muitas possibilidades aqui. Fica até difícil. Mas a carta do 2 de espadas é uma carta que fala de escolha. E aqui, essa figura, ela tem os olhos vendados, ela não vê a verdade. Ela se confunde por esses pensamentos aqui, representados pelos corvos, de alguém que... Aqui no fundo a gente tem os amantes, mais uma carta que fala de escolha e de relacionamento, né?
de verdade, de fato, uma história nesse tarô. Voltando, né, pro 2. Esses animais, né, representando os pensamentos, essa confusão mental aqui, esse transtorno que aconteceu, que está acontecendo talvez a partir do término ou a partir da última vez que essa pessoa te viu. Vou abrir uma outra possibilidade. Essa pessoa pode ter te visto, viu o que perdeu porque você estava muito bem, obrigada, sem ele ou ela, e aí se deu conta da pessoa maravilhosa que você é. Então, pode ser isso aqui também. Isso sempre faz a gente voltar para a carta em suas mãos, né? A bola tá contigo. Aqui é você quem dá as cartas, é você quem decide se essa pessoa se aproxima ou não. Se essa pessoa tem chance ainda de voltar para sua vida ou não. Tá contigo. E se a gente entra nessa mensagem, aí aqui totalmente saindo da questão de os pensamentos dessa pessoa. Se a gente for olhar essas 3 cartas como uma mensagem nesse sentido, para você, ou vice-versa, né? Pode estar espelhado também. Se você causou algo, vou falar nesse sentido, né? Tá nas suas mãos. Se colocar em primeiro lugar a vaidade e a intuição, né? Ouvir o que a sua intuição te diz a respeito dessa pessoa, por exemplo. É alguém que não mudou. É alguém que vai fazer de novo tudo que fez. Então, se valorize a vaidade. Se valorize. Reconheça o seu valor. Reconheça que você não precisa de certas coisas na sua vida que te causam dor, que te causam sofrimento, que te trazem transtorno. Você não precisa reviver algo. Então, tá nas suas mãos colocar isso pra lá, o mais distante possível que for de você. E aí, quando a gente pega isso, né, como recado pra você, a gente entra aqui, de fato, nisso. A pessoa viu todo esse valor aqui, o 9 de copas está embaixo da vaidade. Essa pessoa reconhece o seu valor, ela enxerga, ela sabe o que perdeu. Ou, né, se é alguém com quem você nunca teve nada, é alguém que reconhece o seu valor, com certeza. E por isso está nas suas mãos. Mas de qualquer jeito, né? Essa carta em suas mãos está aqui no sentido de pensamentos dessa pessoa. É isso que ela pensa, que tá contigo. É você quem manda aqui nessa história. Se você deixa ou não ela se aproximar de você. Vamos ver as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você. Nossa. Sempre que acontece isso, eu acho que... Eu vou ficar com essas 3 aqui, que eu acabei vendo, né? Eu sempre acho que é como se tivesse muita coisa pra falar. E aí, por isso, pulam muitas cartas. Assim como não sair carta, né, com tanta facilidade, também é uma mensagem de que algo tá travando, algo tá bloqueado na situação. Enfim, a gente tem aqui a Lua. A Lua traz aqui a revelação de algo. Eu diria que a próxima atitude dessa pessoa em relação a você é uma aproximação, vai chegar nesse ponto. Se é alguém que não falou nada, né, ficou só observando, ficou à distância, em algum momento futuro próximo, é alguém que vai te abordar, vai falar alguma coisa, vai perguntar, vai tentar. O carro traz isso, essa aproximação, um movimento, né? A gente tá vendo as atitudes, é um movimento na sua direção. E as outras 2 cartas que eu tenho é a Lua e o 6 de copas. O 6 de copas fala de nostalgia, fala de alguém complementando aqui, alguém que pensa no passado, pensa na história que teve com você. Então pode ser alguém que vem tentar reparar essa história, a parte ruim dela. Vem tentar mudar as coisas. E com a Lua, né, alguém que revela algo. É isso que tá me vindo com essa Lua aqui. A Lua é o regente, né, das emoções, do nosso emocional. Então, alguém que pode vir te falar sobre o que sente. Possivelmente tentar dizer
como mudou, como talvez agora vê o valor em você, sempre vai estar nas suas mãos aceitar ou não isso. Aqui não tenho como dizer, são muitas possibilidades, são muitas histórias. Uma leitura coletiva é sempre mais difícil, mas que essa pessoa se aproxima tentando reverter a situação é o que está aqui. Se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato na descrição do vídeo, a gente investiga isso na sua energia. Mas, de modo geral, é isso, é alguém que vem tentando refazer essa história. Se aproxima para criar uma nova história, revelando algo, revelando o que sente, revelando, às vezes, o porquê de ter agido como agiu, né? Não necessariamente aqui é uma pessoa tóxica. Pode ser? Muito. Muito pode ser, porque a gente tem a vaidade aqui no meio. Mas pode ser também alguém que, por alguma questão, falei isso, né? Por algum motivo, ou agiu de um certo modo e se arrepende de fato. De fato. Vamos lá. O universo nunca vai te falar para voltar para uma situação tóxica. Aqui a mensagem é, se é alguém que te causou algo, né, foi alguém tóxico, o recado é, esteja atenta ou atento, porque isso retorna. O universo pode te testar. Isso retorna e você vai precisar agir em relação a isso. Tomar uma decisão aqui. Se você aceita isso de volta ou não. O universo nunca vai querer para você, Deus, a espiritualidade, a fonte criadora, quem for, nunca vai querer para você algo que te fez mal. Então saiba encaixar na sua história qual é a parte da mensagem que é para você. Se, no caso, é alguém, vou dar um exemplo. Você começou a conhecer essa pessoa, era legal, era um contato, uma dinâmica interessante, mas essa pessoa se afastou do nada. Do nada. E você ficou sem entender. Possivelmente aqui a questão é, de fato teve um motivo. Mas essa pessoa se arrepende disso. Se arrepende de ter se afastado, da forma como se afastou. E existe como eu disse, ela precisou passar por esse afastamento para ver o que perdeu, ou o que deixou de viver, né? Até com você. E ela volta. Ela retorna para reparar. Aqui está nas suas mãos, né? O pensamento dela é esse. Você que vai ditar a regra. Por quê? Você reage à atitude dela, né? Se alguém, ele ou ela, some do nada e volta, será que vai sumir de novo? Você pode ter isso, né? Essa dúvida. Então você precisa decidir se você dá uma nova chance ou não. É alguém que vai tentar uma nova chance com você. Vai tentar reparar ou criar uma nova história, né? Novas memórias aqui do Seis de Copas. Tem sentimentos, revela sentimentos, a lua revela o que está oculto. Pode revelar também, essa revelação pode ser também sobre o porquê, os motivadores. Por que essa pessoa agiu desse jeito? O que fez? O que aconteceu? E isso te traz clareza, te traz, assim, entendimento. Agora eu sei por quê, né? Você pode ter ficado, assim, completamente perdida ou perdido, confusa ou confuso. Por que tava tão legal e, de repente, a pessoa foi embora, né? Sumiu do mapa. Então, é alguém que pode vir te explicar o que aconteceu de fato, por que agiu dessa forma, ou, né, tentar reparar isso. De qualquer jeito, pra mim aqui, aí trazendo essas cartas como mensagem pra você, né? Está nas suas mãos essa decisão, se você aceita de volta ou não. Você quer isso, e sempre seguindo a sua intuição e principalmente seu coração. Como eu disse, você não precisa aceitar algo que foi ruim, algo que foi tóxico para você. Mas se é algo que você via, né, nessa situação, você via potencial e ficou confusa exatamente porque via potencial, né, e essa pessoa teve essa atitude. Então, pode ser, se fizer sentido para você, se
seu coração te diz que é possível ainda dar uma nova chance, então dê, porque é como se, nesse caso, é como se agora essa pessoa de fato reconhecesse. Então, de alguma forma me parece aqui que é alguém que não vai dar a mesma mancada, sabe? Fazer a mesma coisa, tomar essa atitude de novo. Então é alguém que não vai querer te prejudicar, não vai querer causar a mesma dor que causou, ou confusão, né, que causou nessa primeira vez. Então pode ser aqui um reinício. É um reinício que aí sim tem um potencial de algo mais sólido, né, assim, de alguma forma. Não tenho isso aqui explicitamente, mas como essa pessoa se transformou, né, mudou de alguma forma, potencialmente tem uma nova oportunidade melhor para vocês, em alguns casos, por favor, né? É isso que eu tenho de mensagem para você do grupo 2. Te convido a se inscrever no canal. No segundo canal também eu tenho, o link vai estar na descrição, o segundo canal de leituras semanais para os signos. Te convido a se inscrever lá. Por enquanto é só leituras para os signos. Nesse canal também, caso você ainda não tenha se inscrito. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá!